Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai falar sobre os rios da África, tá ok? O continente africano ele tem dois rios principais, tá ok? Não desfavorecendo aos outros rios, mas o Rio Nilo, né, é um dos principais. Justamente ele foi considerado por muito tempo como o maior rio do mundo, em questão de extensão mesmo, tá ok? Mas depois foram feitos novos estudos e ele acaba perdendo para o rio Amazonas, ok? Mas é o rio africano, segundo mais extenso do mundo, só perde, né, como eu falei anteriormente, para o rio Amazonas. Ele é vital, né, para o Egito, é um dos países que mais utilizaram o rio Nilo, né, para ter essa importância que tem até hoje em dia. Ele foi bastante utilizado como fertilizante em todo o seu entorno ali, né? Toda a sua extensão. Mas com a construção de hidrelétricas acabou que essas cheias que ocorriam na época não existem mais. Que justamente acaba, no caso, levando desenvolvimento em relação à energia elétrica, mas em contrapartida, a população que utiliza a agricultura para, no caso, a plantação, acaba que perde, né, no caso, essas cheias que eram, né, frequentes, vamos dizer assim, e levava muito nutriente para a agricultura. Já o Rio Congo fica aqui, né, é o segundo maior em questão de volume de água do mundo, só perde também para o Rio Amazonas. Ou seja, ele tem uma extensão, vamos dizer, uma largura muito grande. Então ocorre uma quantidade muito grande, corre uma quantidade muito grande de água. Que eu botei aqui no caso, né, também para vocês. Vou botar o primeiro episódio falando sobre a importância do Rio Nilo. Né? Foi uma série, né, de 5 episódios, passa rapidinho, da qual o Fantástico fez sobre a importância do Rio Nilo, né, para a população da África. Né? O que ocorreu, né, ali no entorno, né, ou seja, a história do rio. É bem legal e é interessante vocês assistirem. Eu vou botar o link depois para vocês assistirem esse documentário, vamos dizer assim. Tá ok? Então aí tem, no caso, também os rios da Europa. Tá ok? Eu botei 3 rios principais. Tem o rio Reno, que é situado na Alemanha. É a área mais intensamente industrializada da Europa. Né? E esse rio ele é totalmente navegável. Ou seja, ele corta toda a Alemanha, passa uma parte aqui também da Holanda e da Suíça, e eles utilizam muito para transportar tanto a população, como também, no caso, transporte de mercadoria. Tem o Rio Pó, que é situado na Itália, é uma área fértil, rica, é uma região industrial muito grande. Então aqui essa região, né, vamos dizer mais ao norte aqui da Itália, é muito utilizada pela agricultura, justamente favorecendo por esse rio. Tem o Rio Ródano, da onde nasce nos Alpes da Suíça, e tem inclusas que tornou o rio navegável. O que são inclusas? São basicamente como se fossem elevadores, né? Justamente para não ter nenhum tipo de problema nas embarcações pelas quedas de água que existia. Então eles construíram, né, no caso, essas eclusas, onde no caso faz com que o navio suba na direção, né, no caso, a altura do nível do rio que estiver acima, né, ou também desça, né, e consiga, no caso, ter seu curso normal sem nenhum tipo de prejuízo à embarcação. É como se fossem elevadores, tá ok? Então, o desenvolvimento do transporte rodoviário na Europa se deve à existência de vários rios navegáveis. Ou seja, eles utilizam, né, bastante os rios. Eles não dependem somente das estradas. Eles utilizam também, né, para transportar grandes quantidades de materiais, de produtos, os rios, né, nas embarcações. Então, muitos canais foram construídos, né, possibilitando a integração hidroviária de toda a Europa. Então, os países europeus, né, eles se ajudam, né, eles fazem esses tipos de transporte pelos rios. Já os rios da América do Norte, ali, né, Estados Unidos, Canadá e México, também, né, faz parte da América do Norte. Um dos rios também mais importantes é o Rio São Lourenço, né, que interliga os grandes lagos e o Atlântico, né, ou seja,
faz todo esse tipo aqui de transporte, né? Ligado também ao Canadá, banha a cidade de Nova York e possibilita a ligação dos portos de Nova York e Chicago. Okay? Tem a bacia do Mississippi, onde utiliza como hidrovia de transporte e produção de cinturões agrícolas dos Estados Unidos, chamados belts. Né? A gente vai aprender em aulas futuras o que significa, no caso, esses belts, né? Mostrar as características. Mas belt significa cinturões, se for a tradução, né, para o português. São cinturões agrícolas, da qual você tem, né, plantação, né, de certo tipo de produto. Tá, ok? Então, os Estados Unidos ele tem essa grande produção agrícola justamente nesses locais, são os chamados belts. Okay? Tem os rios da Ásia, né? Tem o rio Tigres e Eufrates, situado na Turquia, vamos dizer aqui, né? É importante fonte de água e meio de transporte nessa região. Já temos também o rio Yangtze, que é o amarelo, e que fica aqui, esse rio aqui, vamos dizer, e o rio Yangtze, que é o azul, que as cachoeiras, né, desse rio favoreceu a construção de usinas hidrelétricas de Três Gargantas. Ou seja, é uma das obras de hidrelétricas mais faraônicas que temos. Né? Eles fizeram uma obra gigantesca, com um desenvolvimento muito grande de tecnologia, né, e um estudo muito grande sobre o solo daquele local. Então, é, é uma obra muito grande. Okay? Mas por toda a obra que eles fizeram, né, e pela grandiosa, né, estrutura que eles têm, eles ainda perdem para o Brasil em questão de produção de energia. Tá, okay? O Brasil produz um pouco mais de energia do que a usina de Três Gargantas. E temos os rios da Ásia. Né? Tem o rio Ganges e o Hindu, né, que é situado na Índia e são sagrados pela população, fundamental, né, para a irrigação. Né? Tanto que esses rios, aí que eu até botei aqui, são principais planícies, o rio Ganges e o rio Hindu, ao quais juntos recebem o nome de planície Indo-Gangética. Né? É muito importante vocês saberem que esse rio ele é considerado sagrado para a população, mas eles acabam se banhando, né, nesse rio, né, tentando, né, falando que eles acabam se purificando dos seus pecados e tudo mais, mas é um rio muito poluído, né, no país, porque eles acabam fazendo um ritual que todo parente, né, que morre, parente deles, eles acabam queimando à beira, né, do rio e deixando as cinzas, né, ali mesmo onde o rio acaba levando. Então é um rio muito poluído também, tá, ok? Mas ainda assim ele ainda é utilizado também para irrigação, né, para agricultura, ok? E temos o Rio Jordão, situado em Israel, né, esse rio aqui, onde encontra-se o Mar Morto, né? Esse Mar Morto ele já foi gigantesco, né, e atualmente ele acaba sendo diminuindo por todo tipo de problema de cidade, né, ali no entorno. E é um rio muito considerado um rio com uma particularidade engraçada, da qual, se você quiser afundar nesse rio, você não consegue, justamente pela quantidade de sal que existe. Né? Mar Morto, justamente por ter, né, muito sal no local. Né? E de repente pode ser uma pergunta legal para o professor de física, por que nenhuma pessoa consegue afundar no Mar Morto? Né? As pessoas acabam boiando, tem fotografia de pessoas às vezes que levam um livro e ficam lendo, né, meio que deitados. É uma coisa bem engraçada, tá, ok? Mas aqui é situado no Israel, é importante para a irrigação do deserto e do abastecimento também do Mar Morto e daqui do local. Okay? Então esse local, né, tem um certo tipo de atrito, né, desses países, justamente porque eles querem ter a posse, né, no caso desse rio muito importante, que é uma região muito árida também, e a água é vital para a sobrevivência da população e também da economia, né, com a agricultura. Okay? Então a gente chega ao fim, né, desse capítulo, falando sobre as paisagens, né,
climáticas, sobre o tipo de vegetação, sobre os rios, né? Muito importante essa aula de hoje, ok? Então é isso, qualquer dúvida, entre em contato comigo, pessoal.